O pastor estava falando do tema da campanha, eu abri agora, estava lendo, é um versículo até conhecido e interessante. Olha só, não é o texto que eu vou ler, mas gostaria de ler o tema para você poder só acompanhar, amém? É Provérbios 6, a partir do 16, né? Diz assim, ó, a palavra do Senhor, Provérbios 6, a partir do 16. Há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que Ele detesta: os olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e é aquele que provoca contenda entre irmãos. Isso é uma linguagem um pouco atual, mas na linguagem um pouco mais antiga, vai dizer que 6 coisas aborrece, que é como o pastor falava. Aí lá no 19, vai dizer que a 7ª é justamente o que semelha a contenda. Essa o Senhor odeia, abomina. É interessante esse versículo que o pastor leu, porque perceba que são 7 coisas ruins. Mas a 7ª coisa, mesmo sendo ruim, Deus ele não coloca junto com as outras. Ele separa. Ele diz que 6 coisas ele abomina, mas a 7ª ele odeia, não é assim? Ou seja, não está no mesmo grupo. Veja que todas as 6 primeiras coisas são ruins, mas a última é a pior de todas, que ele faz questão de separar e mostrar que está em outro patamar. Então, o que eu e você queremos aprender um pouquinho com o tema dessa campanha, mas não fugindo. Eu gostaria de continuar o texto de ontem. 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 2, vai falar uma história que todos conhecem, que é de Ana. Que diz assim, ó, a palavra do Senhor, livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 2. E Eucana, este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome de outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Silom. E estavam ali os sacerdotes em Silom, e estavam ali os sacerdotes do Senhor Ofni e Finéias, os filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício à Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente. Portanto, ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a mão. E sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, por enquanto o Senhor que lhe tinha cerrado a mão. 7. E assim o fazia ele ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava,
pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Lá no 15. Porém Ana lhe respondeu e disse: Não, Senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho lhe falado até agora. Então lhe respondeu e lhe disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Achei a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o semblante já não era triste. Amém? É uma história um pouco longa, a história de Ana, é o capítulo 1 todo. E não só o capítulo 1, mas o 2, vai continuar, porque continua a história do seu filho, que todos conhecem, que Ana vai ter um filho chamado Samuel, não é assim? Só que é interessante, eu comecei essa mensagem ontem, porque me chamava a atenção a respeito do início da história que começa a história falando que Ana e Eucana, que era seu esposo, juntamente com Penina e seus filhos, subia para sacrificar ao Senhor ano após ano. Ou seja, todo ano era a mesma coisa. E eu falava ontem que o ano muda, né, de 2024 para 2025, mas se a gente parar um pouquinho para perceber, a mesma quantidade de semana, tem a mesma quantidade de dias, a não ser o ano lá bissexto, mas tem a segunda, tem a terça, tem a quarta, tem a mesma quantidade de horas. Ou seja, em outras palavras, o ano ele continua sendo o mesmo. E para Ana, justamente, era a mesma coisa. A palavra vai dizer no verso 2 que ano após ano acontecia a mesma coisa. Ela estava triste, com o semblante triste, não comia, não bebia, o seu semblante era triste. Ela só chorava. E todo ano era a mesma coisa, não mudava em nada a vida de Ana. Todo ano ela subia juntamente com o seu esposo e nada acontecia. Até o verso 9, que aí não é o ano que vai mudar, mas a atitude de Ana que mudou. Por quê? O verso 9 vai dizer que Ana se levantou. Então perceba que nada adianta eu mudar de 2024 para 2025, terminar 2025, começar 2026, se a minha atitude não mudar, se eu não me levantar e adorar como Ana fez. Porque eu não posso, eu falava ontem, eu não posso jamais querer que a minha esposa seja uma esposa amável, uma esposa dedicada, se eu não sou um esposo dedicado, se eu não sou um esposo que a ama, um esposo, como a palavra nos ensina, que dá a sua vida. Então, para eu querer o bem, eu tenho que retribuir, eu tenho que fazer primeiro o bem. Então, a palavra nos ensina que Ana, ela se levantou, foi a primeira atitude dela.
E aí vai dizer lá no verso 18, vai concordar com isso, que antes vai dizer que ela não comia. O 7, se você acompanhar, vai dizer que ela só chorava e não comia. Ou seja, o seu semblante era de tristeza. E aí no verso 18 vai dizer que ela, no 9, que ela se levantou, e no 18 que ela comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Então perceba que a atitude dela mudou. Não adianta eu estar em 2024 sem buscar a Deus, sem realmente adorar a Deus como Ele merece. Aí chega 2026, 2025, aí eu continuo da mesma maneira, não falto muito, não busco a Deus, não sou disciplinado, continuo sendo infiel com Deus. Aí quero que Deus seja fiel para comigo. Porque o pastor sempre fala que Deus ele permanece fiel, mas não é comigo que sou infiel, é fiel para quem é fiel. Então, para que Deus ele seja fiel na minha vida, para que as coisas aconteçam na minha vida, eu preciso ser fiel. Eu preciso buscar a Deus, adorar a Deus como Ele merece. E nós, muitas das vezes, como seres humanos, queremos muitas das vezes que as pessoas, Deus, Ele haja comigo como se eu merecesse. Só que a gente sabe que a gente não merece, foi falado aqui. Tudo que a gente faça para Deus, se eu ver todos os cultos, a gente muitas das vezes acha que é muito. Eu faço muito para Deus, a gente não faz. Se a gente for parar para pensar, a gente não faz nada para Deus. Se a gente passasse um dia na igreja, ainda seria pouco. Mas a gente, como ser humano, acha que a gente está fazendo muito. A gente dá lá os 10% do nosso dízimo, a gente dá a Deus uma oferta, a gente faz algo ajudando demais. Já estou contribuindo muito para com Deus. Mas se você for ver o que Deus faz na sua vida e na minha vida, é pouco. Porque eu e você só está respirando porque Deus ele dá. O arzinho que você está respirando aí, é Deus que dá. Porque se eu e você parar para pensar, e Deus só cortar o ar que eu respiro, a água que eu bebo, são duas coisas simples. O sol que clareia o nosso dia, se Deus só fechar essas 3 portinhas, só uma delas ele escolher fechar, eu e você não passa nem uma hora vivo. Então perceba que Deus tem cuidado com você. Às vezes a gente pega uma dorzinha de cabeça, pega uma coisinha, uma besteirinha, uma doença pouco. A gente já começa a acusar Deus, começa a dizer que Deus não é na nossa vida. Deus muitas das vezes fecha lá a porta de emprego. Deus não é comigo não, Deus não é, não cuida de mim. Mas isso não demonstra que Deus não cuida. Deus ele tem cuidado de mim e de você. Eu e você que muitas das vezes somos ingratos. Não vemos o que Deus tem feito na nossa vida. Porque se você e eu fôssemos realmente mais gratos a Deus, eu e você fazíamos mais para Deus. E a história de Ana, ela nos ensina, porque não foi o ano que mudou, foi a atitude de Ana. Então que eu e você venhamos aprender com essa serva de Deus, a mudar a nossa atitude. Ana ensina através da sua mensagem que nós não temos que só fazer algo para Deus, mas nós temos que fazer o nosso melhor. Porque muitas das vezes eu e você viemos à casa de Deus, mas eu vou lá dar uma oferta, falando de oferta mais uma vez. Mas quando eu pego a minha carteira, separo lá, normalmente, sabe o que acontece? Muitas das vezes quando nós pegamos um envelope, pegamos nossa oferta,
nós já não pegamos com amor, nós já não pegamos realmente como deveria. Aí quando eu abro e vou colocar lá uma nota, eu procuro a pior nota, procuro a mais feia, a mais rasgada possível. Aí coloco dentro da oferta e vou dar ao Senhor. O pastor, antes de me entregar o microfone, ele falava sobre isso. Que a gente, quando vai fazer para Deus, a gente tem que fazer o melhor. E você acha que eu colocar a pior nota aqui e entregar, eu estou fazendo o meu melhor? Eu colocar a nota mais baixa que eu tenho, não estou dizendo que você tem que entregar todo o seu salário, não. Até porque Deus é com você e Deus. Mas que você tem que fazer o seu melhor. Se eu fico com a melhor nota, não estou falando com a quantidade não, o valor não, estou falando da qualidade da nota. Se eu tenho 2 notas de 10, eu fico com a mais bonita, a mais nova, e colocar a mais velha aqui dentro. Você acha que eu estou fazendo o melhor é para Deus? Eu estou ficando com o melhor para quem? Para mim. Perceba que só um simples exemplo eu já mostro para você que eu não faço o melhor. O nosso melhor tem que ser feito para Deus, não é para o irmão. Quando eu faço o melhor, não é para o pastor, não é para ninguém, tem que ser para Deus. Se eu venho para a igreja, eu fico, a minha cunhada falava sobre isso, e fico com a minha cabeça em outro lugar, eu não estou cultuando a Deus. Eu tenho que estar aqui realmente adorando a Deus. Eu tenho que estar aqui realmente ouvindo e aprendendo, e depois que sair daqui, executar o que eu aprendi. Porque de nada adianta eu vir à igreja todos os dias, eu participar do louvor, pregar, cantar, e chegar no grande dia, a palavra vai dizer, que o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isso que o Senhor não está falando não é para quem não vem na igreja, não é para quem não pisa o pé na igreja, não é para quem não é crente, é para quem é crente, se você perceber. Porque era uma pessoa que pregava, era uma pessoa que louvava, era uma pessoa que vinha para os cultos. É isso que vai falar a palavra. Mas essa pessoa, ela fazia para mostrar às pessoas, ela fazia para mostrar aos irmãos. Ela não fazia para Deus. É por isso que Deus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então que eu e você, quando vier fazer alguma coisa, venha fazer o seu melhor. Não para o pastor, mas para Deus. Aí no verso 21 e 22, do mesmo capítulo 1, vai dizer: e subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor um sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse seu marido: quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Perceba que Ana, ela pede ao Senhor um filho, mas ela devolve ao Senhor. Então, que eu e você venhamos pedir a Deus, mas que nós venhamos fazer. Porque Ana, ela fez para Deus, primeiro, para a bênção poder chegar à sua casa. E é interessante, porque no verso 27 do capítulo 1 vai dizer o seguinte, porque este menino orava, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. E Ana, ela pediu o quê? Um filho, porque ela não podia ter filho. Mas aí ela pede um filho a Deus. E aí o que é que Deus dá a Ana? Deus dá a Ana, sabe o quê? Samuel. Sabe quem é Samuel? É um profeta
um juiz, um sacerdote. Então perceba que essas três coisas não estão no pedido de Ana. Ana pediu o quê? Um filho, um simples filho. Então, sabe o que a palavra nos ensina através disso? Que eu peço algo para Deus, uma coisa simples, eu peço para Deus, e Deus ele me dá além do que eu peço. Então, não sei o que você tem pedido, o que você tem colocado nessa campanha no seu coração, mas Deus, quando vai dar algo a seus filhos, Ele não dá aquilo que eu e você temos pedido. Ele dá muito além do que eu e você pedimos. E um exemplo disso, uma prova disso, é o que está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Que o Senhor, Ele dá muito além do que nós pedimos ou imaginamos. E foi assim na vida de Ana, porque Ana ela só pede um filho, mas Deus vai lá e dá um profeta, um juiz e um sacerdote para ela. Mas por quê? Porque ela pede algo a Deus e oferece a Deus novamente. E eu e você muitas das vezes pedimos algo a Deus e tomamos posse e dizemos, não, é meu, e a gente não abençoa a obra. Então, que eu e você, para receber de Deus, além do que eu e você pedimos ou imaginamos, que eu e você venhamos oferecer a Deus, como Ana ofereceu a Samuel. A palavra de Ana, Penina e Elcana, é interessante pelo seguinte fato, porque a gente geralmente vê essa história, amém? Através dos olhos de Ana, que é uma mulher que está triste, que está com um semblante triste, e o seu esposo Elcana. Aí vem Penina, que é a outra esposa de Elcana, e começa a catucar a Ana. Só que essa história ela é interessante pelo seguinte fato, que muitas das vezes eu não ter uma bênção, eu não ter algo, não é incômodo para você entender. O incômodo, sabe o que é? É outra pessoa ter aquilo que eu quero, aquilo que eu estou pedindo. Porque se eu peço a Deus um emprego, eu não tenho, muitas das vezes nem é um problema, mas eu tenho um irmão do meu lado que vive falando que tem um emprego abençoado, que recebe 2, 3 salários, e eu agora estou desempregado. Aí isso para mim que é incômodo, eu ver o irmão com uma bênção e eu não ter essa bênção, porque muitas das vezes eu não tenho, não é o problema é eu ficar feliz ou o irmão ter a bênção. Então, cuidado, se colocando na posição de Ana. Mas aí é mais profundo ainda quando eu me coloco na posição de quem? De Penina. Sabe por quê? Porque quando eu me coloco na posição de Penina, é aí que está o problema. Porque a gente muitas das vezes já acha que o problema está em ser Ana, que a gente está triste, está cabisbaixo, que não tem nada, que está tudo ruim na nossa vida, a gente só murmura. A gente acha que o problema é esse. Mas o problema real é ser Penina. Sabe por quê? Porque Penina ela tem os filhos, Penina ela tem a bênção. Aí, quando eu me coloco no lugar de Penina, sabe o que é que acontece? Eu peço a Deus o filho, eu peço a Deus o emprego, eu peço a Deus o que quer que seja. Você sabe o que você tem pedido a Deus. Aí Deus vai e lhe dá. Deus ele abençoa. Só que ao Deus lhe abençoar, tem uma interrogação aí, tem umas aspas, tem um segredo aí. Sabe por quê? Porque pense agora comigo, se coloque no lugar de Penina.
Você acha que era necessário Penina estar lá catucando Ana? Era necessário Penina que tinha filhos, para você poder entender. Ela tinha filhos, Ana não tinha. Então, você, com a bênção que você está pedindo, assim como Penina, é preciso eu lá estar dizendo ao irmão: ó, eu tenho um emprego, recebo 3 salários, tudo lá aí desempregado. Eu preciso fazer isso. Eu tenho uma casa imensa, com todos os móveis bonitos, e aí está morando de aluguel. Eu preciso fazer isso. Isso é Penina. Então, cuidado não é com o problema de Ana, é com a atitude de Penina. Que muitas das vezes aí você temos a bênção, ao invés da gente muitas das vezes fechar a nossa boca e agradecer, eu fico fazendo o quê? Passando na cara, fico procurando problema com o irmão. Então, que eu e você venhamos aprender com essa história. Com a atitude de Ana, que buscou e entregou a Deus aquilo que ela pediu, mas também com Penina, quando receber a bênção, saber o que fazer com a bênção. Não sair por aí machucando o irmão. Deus me abençoou com o carro, Deus me abençoou com o carro. Aí Deus vai lá e toma o carro. Filho, aí tá chovendo. Aí eu compro meu carro, vejo que o irmãozinho, né, tá indo lá para a igreja, e muitas das vezes eu dou uma carona ao irmão. Eu vejo que o irmão está lá passando perto de uma poça d'água, até que eu faço por cima da poça. Para quê? Para molhar o irmão. Precisava fazer isso. Só para mostrar ao irmão que eu estou com o carro, que eu vou para a igreja abençoar. Então, que eu e você venhamos aprender com essa história. Porque muitas vezes a gente pede a bênção a Deus, mas a gente quando recebe, não sabe o que fazer com a bênção. Ana, ela soube. Você vê que Ana, ela pede um filho, mas lá na frente, se você ler o capítulo 2, versículo 21, olha só: visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Veja mais uma vez, voltando lá ao início, quando eu começava, que Ana, ela pede a Deus o quê? Um único filho. Aí Deus dá só um filho. Eu falava que não. Deus deu Samuel. Samuel valeu mais do que um filho, porque ele era juiz, profeta e sacerdote. Aí o que é que Ana faz? Tendo um filho, toma, Deus, eu te entrego o meu filho. Aí foi lá e entregou Samuel no templo. Aí Deus vê a atitude de Ana. Ana não precisava entregar Samuel. Mas aí, só pela atitude dela, ela abençoou a Deus, porque Deus precisava de um profeta naquela época. Porque quem conhece a história sabe que as visões, as revelações, se você continuar lendo a história, lá no capítulo 3, vai dizer justamente isso. Estava em declínio, porque quem era para estar profetizando como juiz, como sacerdote, que eu li na história que era Ofni e Finéias, não estavam fazendo isso. Aí Ana, sabendo que Deus precisava de um profeta, de um sacerdote, entrega o seu filho a Deus. Aí Deus, vendo a atitude de Ana, o que é que ele faz? Verso 21, dá a Ana o quê? 3 filhos e 2 filhas. Mas Ana só pede o quê? Um filho. Então veja que quando eu faço para Deus de coração, quando eu faço e dou para Deus, Deus ele vem na minha vida e age diferente. Faz aquilo que eu não pedi. Então muitas das vezes, eu sempre lembro disso, porque muitas das vezes eu deixo de buscar Deus por um simples dia de trabalho. Deixo de buscar Deus, eu vou trabalhar.
vou ganhar o meu pão lá de cada dia, mas no horário do culto. Aí, aquele dia talvez nem seja tão bom. Eu faço uma prova com você, para você fazer com Deus. Os cultos aqui são domingo, segunda e quarta, 3 dias. Busca a Deus. Se você precisa trabalhar, trabalhe os outros dias, que eu faça prova com Deus. Não é comigo não é com o pastor. Se você trabalhar esses outros dias e buscar a Deus, eu digo a você que a sua renda vai ser melhor do que se você faltar. Porque muitas das vezes a gente deixa, vou buscar os 7 dias de noite e vou só no domingo. Talvez aquele dia que era do culto nem seja tão bom. Mas se você fizer o contrário, buscar a Deus primeiro, aí Deus abençoa. Deus vai multiplicar os outros dias. Isso para quem pode, é claro. Porque quando eu faço para Deus, Ele faz na minha vida. E foi isso que aconteceu na vida de Ana. Porque Ana entrega a Deus o seu filho e Deus entrega para ela 3 filhos e 2 filhas. Então, que eu e você venham aprender com esse homem Samuel, com essa sua mãe Ana, com a sua rival Penina. Porque são pessoas que nos ensinam. E a história de Samuel, ela continua nos ensinando, porque lá no verso 19, do capítulo 2, vai dizer algo que chama também a atenção. Capítulo 2, verso 19 diz assim: e a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano, e lhe trazia quando com o seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Perceba algo aqui, que Ana, ela entrega o seu filho no templo. Então Samuel, ele vivia no templo com Eli. Só que Ana, vai dizer no verso 19 do capítulo 2, que eu li agora, todo ano que Ana subia lá, ela continuou subindo. Só que agora, todo ano que ela ia, ela tinha um filho. E ainda mais, ela levava uma túnica. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Se todo ano eu recebo uma roupa nova, algo novo, é porque Samuel, ele estava crescendo, ele estava mudando. Então, que eu e você venhamos ser como esse homem chamado Samuel, que a sua mãe lhe levava todo ano uma túnica nova. E túnica nova representa o quê? Algo novo, uma mudança de vida. Porque Samuel, ele estava crescendo. Então, mais uma vez, para encerrar, não adianta mudar de 2024 para 2025 se a minha atitude for a mesma, se a minha túnica for a mesma, se a minha atitude como a Diana for só chorar. Eu quero um emprego novo e fico só em casa dormindo e não saio para imprimir o currículo, para entregar, vir à igreja apresentar, orar. Não adianta, eu não vou conseguir, porque nem o patrão vai chegar lá na minha porta, na minha casa, batendo e dizendo: ô irmão abençoado, Deus tocou no meu coração aqui para vir me contratar. Eu nunca vi isso. Mas quando eu saio da minha casa, venho buscar a Deus, ligo um currículo e vou entregar, aí sim, Deus toca no coração lá do patrão para me contratar. Da mesma maneira, isso em qualquer área da minha vida, independente do que eu esteja pedindo a Deus. Para que venha a acontecer, eu preciso crescer, eu preciso ter uma atitude diferente. E Samuel, ele estava crescendo. Todo ano, Ana
Ana levava uma túnica nova. Então, que eu e você venhamos mudar de túnica esse ano, mudar de roupa, mudar de comportamento, não fisicamente, mas espiritualmente, buscar mais a Deus, realmente como Deus merece. Amém? Agradecer essa oportunidade em nome de Jesus.